Boa noite, presidente Kleber. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, o público aqui presente, também o público que nos acompanha aí pelas redes sociais. Uma boa noite a todos. É impossível, na semana que nós estamos vivendo, não fazer qualquer comentário, assim como os demais colegas que já se posicionaram aqui, sobre as eleições do próximo domingo. E eu não quero aqui, eu não vou ser repetitivo no que foi falado por ninguém, dos vereadores que me antecederam, mas eu quero tocar num ponto que acabou tendo um destaque, até o Dr. Samuel comentou comigo aí, quando eu cheguei na sessão de hoje, na Câmara, a questão religiosa que envolve que está envolvendo essa eleição. Eu lamento assim muito e não acho que é correto esse envolvimento tão acentuado da religião com a política. É impossível que não haja uma, entre aspas, coação moral de qualquer um dos lados que se defenda a se usar da religião em discussões políticas. Eu não acho isso positivo para ninguém, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para o centro. Eu acho que religião, independente de qual ela seja, qual a pessoa professe, qual fé a pessoa professe, se ela é católica, se ela é evangélico, se ela é de religião de matriz africana, independente de qual seja, ela tem que ter a liberdade de refletir, de pensar, sim, ouvindo o que o pastor, o que o padre, o que qualquer um fale, mas fazendo as parábolas com as homilias, com os sermões, com esses tipos de falas, de momentos espirituais respectivos, não de forma direcionada. Então, essa usurpação que alguns políticos fazem da religião, eu acho extremamente negativa. Isso se assemelha demais com estados aí teocráticos, com ditaduras teocráticas, que usando Deus numa posição de poder na frente das pessoas, acima das pessoas, acaba cerceando liberdades, cerceando opiniões, cerceando posicionamentos, e isso não é positivo, como eu disse. Eu acho que a vida de cada um, inclusive a dos políticos, que acreditam em Deus, porque nós temos que respeitar numa democracia aqueles que são ateus, que não acreditam na figura de Deus, isso é um fato. Nós temos, na minha opinião, respeitar o que essa pessoa pensa para a sua vida. E ela busca a igreja, ela busca o templo, ela busca o terreiro, caso seja, para ali expressar o seu momento espiritual, para ali expressar a sua fé, ali levar suas angústias, levar suas necessidades, buscar uma paz ali, talvez interior, buscar ali um momento, uma palavra que venha confortar o coração numa dificuldade familiar, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de trabalho. Eu enxergo a religião e as igrejas dessa maneira, tá? Eu poderia aqui dizer, eu sou católico, nascido aqui em Jardinópolis, desde pequeno frequentei a igreja, fiz catecismo, crisma, casei, fui batizado lá quando eu nasci, etc. Faço parte de movimentos aí da Igreja Católica, frequento a missa todos os finais de semana. Tá, o que isso me faz diferente dos outros? Nada, politicamente falando. Não faz diferente nada. Então não é a religião que tem que pautar a decisão política de cada um, na minha opinião. E foi sobre isso um pouco que eu quis dizer ao final de semana. Porque quando houve uma briga, talvez não seja a briga a palavra certa, mas quando o assunto foi a polêmica entre o padre da cidade e o prefeito, criou-se todo um movimento para atacar o prefeito, para ir contra o prefeito, para defender o padre, para valorizar o padre, porque o padre tem feito seu belo trabalho na frente da paróquia. E, de repente, ao postar um vídeo que, na minha opinião, não representa a esquerda, nem a direita, nem o centro, não representa a questão política de posição, olha, fiel, vote em A ou vote em B, aquele vídeo para mim não traz isso. Esse mesmo padre foi, de certa maneira, atacado,
crucificado, comparado com Pôncio Pilatos. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Trazer essas nuances ao debate político. Eu acho que não é por aí. Voto, você se conquista com a sua representatividade. Você conquista com a sua história de vida, com a sua formação pessoal, com a sua formação política, profissional. Assim você conquista voto. Agora, usar de Deus, usurpar a figura divina para vociferar situações que, na minha opinião, não são verdadeiras, eu acho muito, muito ruim e triste para o momento que a gente está vivendo. Eu lembro que em 2014, né? Foi, 2014. A gente vivia uma situação política também complexa, bem menos complexa do que essa. Mas também havia uma polêmica grande ali na reeleição da Dilma, e o Aécio era o candidato do PSDB. E vivíamos tempos ali também de críticas, tal, mas tempos conturbados, mas limitados à política. Foram limitados à política. O candidato derrotado na ocasião acionou a justiça, o partido, inclusive, dele, para questionar o resultado da eleição, etc. e tal, mas limitou-se ao campo político. E eu achei que aquilo era o máximo que eu iria viver enquanto político, porque, na minha opinião, também político tem data de validade, a gente não pode ficar eternamente na função pública política, porque existe a necessidade de que pessoas venham a ocupar esse espaço no seu lugar. Achei que limitaria aquilo, mas não. Hoje a gente vê essa situação em que, inclusive, famílias estão brigando. Então, como que você pode defender a religião para a política se dentro de casa as famílias estão brigando por causa da decisão entre um candidato A e um candidato B? Por que grupos de WhatsApp aí, que são usados aí para aproximar familiares que moram em outros estados, estão sendo desfeitos, estão sendo bloqueados para evitar briga entre familiares? É isso que Deus quer? É isso que Jesus Cristo nos ensinou para aqueles que acreditam quando Ele veio à Terra? Não sei. Ontem estive na missa, e o padre que presidiu a celebração lá no santuário, na Lapa, não era o padre Wagner, era o padre Alencar, ele falou um pouco sobre essa questão do uso da religião, qualquer que ela seja, com a política, criticando o que aconteceu em outros locais, com invasões de igreja, com manifestações contra bispo, com manifestações contra papa, em rede social, ou mesmo dentro de templos religiosos. Isso não não é o que eu concordo com ele, não é o que Deus quis de nós, entendeu? Mas eu não sou pastor, não sou padre, não venho aqui pregar evangelho, entendeu? Mas eu venho aqui só dizer isso. Eu acho que na hora de escolher o voto, tem alguns dias ainda, apesar que a gente ouve aí nas notícias que a polarização está bem acentuada e que poucos eleitores ainda não decidiram em quem votar, mas o fato é que existe ainda gente que não sabe e não decidiu em quem votar, que procura analisar essas questões também. Ou melhor, talvez não analisar a questão religiosa, fugir disso, tirar isso da sua convicção. Usar programa de governo, usar a plataforma política, usar histórico do candidato, usar histórico político, profissional, pessoal do candidato. Acho que isso é interessante. Isso seria, na minha opinião, o melhor a ser feito. Então fica aqui, até no jornal A Cidade de Jardinópolis, do último final de semana, o Juvencio Neto publicou um artigo muito interessante sobre essa questão da política e religião. Quem não leu, recomendo que leia. Ele finaliza o discurso, a matéria dele, a coluna dele, o artigo, com uma encíclica do Papa Francisco de 2020, com trechos dessa encíclica, e acho bem oportuna essa encíclica, essa carta, para os momentos atuais. Quem não viu, é só procurar no jornal A Cidade, ou mesmo, talvez aí na internet, né? O Cristiano, no jornal, sempre manda pelo WhatsApp. Então é isso que eu queria dizer, e antes de finalizar, falando agora um pouco a questão de vereador, junto com o vereador Gustavo, eu acho que algum vereador já fez esse pedido aqui na Câmara. Caso tenha feito, fale que eu vou, inclusive, dar os créditos. Mas fui procurado recentemente por uma professora. O Gustavo havia sido
consultado aí por moradores ali perto sobre a necessidade de uma reforma urgente ali na quadra da Escola EDA. Não sei, você já chegou a fazer a indicação? Fofo, a Escola EDA foi uma das primeiras que eu visitei o ano passado. E fiz a indicação, mostrei aqui na sessão. A quadra de lá, desde o ano passado que eu estou acompanhando, está caindo a cobertura, né? É um perigo para as crianças, é um negócio que oferece risco. Isso já foi denunciado, já foi mostrado, e a prefeitura, como a prova aí do que você está trazendo, mais uma vez, não fez nada, não tomou providência quanto a isso. Não fez nada mesmo. Então, até na conversa que eu tive com a professora, eu comentei que eu já tinha visto o pedido na Câmara, eu não lembrava que ano, se foi esse, se foi ano passado, nem quem era o vereador, imaginei que até pudesse ser você, mas ela também não se lembrava, e o fato é que realmente nada foi feito. E aí envolve quem assistiu o começo da sessão, verificou, quem não assistiu é só voltar antes da interrupção, a questão da munícipe Mafalda, que esteve aqui com um cachorro, denunciando aí a questão da saúde animal e tal. A prefeitura não resolve as situações. Isso está gritante. Em muitos casos, a prefeitura simplesmente não faz nada. Ela empurra alguns com a barriga e outros ela finge que não existe. E isso deságua exatamente em toda uma situação caótica que envolve o município. Tá? E aí os vereadores que acabam tendo contato diariamente e direto com a população nas ruas, nas redes sociais, acabam tendo sendo essa válvula de escape, ou muitas vezes sofrendo as críticas, tá? Que na verdade, na parte legislativa do que pode ser feito, essa Câmara Municipal já proporcionou ao Executivo verba, o Conselho de Vida Animal, como foi... Aliás, vereador Chotô, o senhor falou da participação no Conselho, que foi uma lei de sua autoria, uma indicação, se eu não me engano. Eu estava lendo hoje o Diário Oficial do município, que foi publicado. Quem tiver interesse aí por acompanhar a cidade de Jardinópolis, todo dia leia o Diário Oficial do município, é importante, uma leitura importante aí, para quem quer exercer a cidadania. E o vereador esteve presente na reunião do Conselho, foi citado ali nominalmente a participação dele naquela reunião, demonstrando a preocupação realmente dele com a causa. Mas são situações como essas que acontecem, por quê? Porque a prefeitura não resolve os problemas. O que está acontecendo para não resolver os problemas? Esse é o ponto. Vereador Fofo, uma pode falar, desculpa. Só um ponto que é a questão de religião e política. Nós temos que ter uma memória do que nós, cristãos, passamos há algum tempo com o fechamento das igrejas. A partir do momento que a política, através de decretos, de leis, fecha templos religiosos, a política está sim envolvida, né, na questão religiosa. O Estado sim é laico, mas nós não somos ateus. A partir do momento que nós falamos de política e religião, nós estamos falando de pessoas. E são pessoas que estão envolvidas. Então, quando a pessoa fala que política não se envolve, né, quem é religioso não pode se envolver com política, engana-se, porque nós sofremos muito. E se nós não tivéssemos representantes na política, como, né, numa mesa parlamentar, bancada evangélica, até hoje as igrejas estariam fechadas. Nós tivemos um desgoverno no estado de São Paulo, que uma lei federal determinava a abertura das igrejas, porque igrejas não se fecham nem em tempo de guerra. É isso que a gente tem que ter noção. O Estado é laico, mas não somos ateu. Então, e quando você conhece a palavra, você comentou que não é pastor, né? Nós temos um ministério, e você vê toda a história da Bíblia, você vê Deus contando, sim, com homens que eram sacerdotes, pessoas envolvidas com o ministério, e eram governantes. Temos aí José, né, de Arimateia, que era um senador, nós temos aí Daniel, que era um governador, nós temos pessoas, né, na história da Bíblia, do povo de Israel, né, que a gente pode acompanhar, eram legisladores. Né? Temos ali Moisés, que foi um governador do Egito. Então, é muito sério quando se fala que nós não podemos nos envolver com política. É como se eu não pudesse estar aqui hoje como uma vereadora, sendo uma pessoa cristã. Então, essa é a consciência que nós
temos que ter, a partir do momento que leis, decretos determinam que padres, pastores, igrejas são fechadas por mando de um governante, nós temos sim, como cristãos, se posicionar, porque nós temos a nossa, dentro de nós, uma Constituição que é a palavra de Deus. Então, só em questão de religião e política, nós temos que se posicionar sim. Então, cristãos, se posicionem. Não, se posicionar, você tem razão. Só para concluir, Kleber, acabou, vereador, o meu tempo. Eu não disse que o religioso, o fiel, não deve se envolver com a política. Não foi isso que eu disse. Tanto que a senhora é uma obreira da Igreja Universal, está aqui representando a população, em primeiro lugar, e, claro, de certa maneira, os seus valores, que foram adquiridos pela sua vida toda, inclusive dentro da igreja. Temos outros, o Leandro, vereador também aqui, crente, né, evangélico, eu sou católico, de movimento, de pastoral dentro da igreja. Só para ficar bem claro aqui, para quem está nos assistindo e vai assistir depois. Eu não acho, e não é isso que eu quis dizer, não é isso que eu disse, que o cristão, o católico, o espírita, o bandista, não deve entrar na política. O que eu disse é que as decisões em eleições municipais, em eleições gerais, não devem ser pautadas por posições religiosas X ou Y. A pessoa tem que ter a liberdade de decidir o que ela acha melhor como candidato. É isso que eu quero dizer, entendeu? A pessoa tem que ter o direito de ir até a igreja que ela tem a fé, que ela professa a sua fé, e nessa igreja ter o momento dela individual e dentro dela decidir o que é melhor. Sobre as portas abertas e fechadas, foi uma pandemia. Aí a gente foge do nosso controle, foge da nossa alçada, vereadora. Foi uma pandemia, foge totalmente do nosso controle, da nossa alçada. Então eu queria que ficasse bem claro isso. Obrigado, boa noite.